Tem um pedacinho da história dessa menina aqui, de Santa Catarina, que eu não te contei. Ela chega para mim e fala o seguinte: Carla, falei, fala, sabe a Gamer Sol? Falei, aquela moça que foi assassinada em 2021? Sim, ela que foi assassinada pelo Guilherme? Então, um dos caras que estava na casa onde eu fui estuprada é um dos mandantes do crime. Eu falei, o quê? Ela reconheceu. Ele fala para ela. Eu falei, você tem certeza? Ela fala, sim. Eu peguei aquilo, chamei o pessoal da produção, eu falei, meu, isso aqui é muito sério. Aí converso, né, chamo, porque eu já tinha feito o caso da Gamer Sol, e o caso da Gamer, enfim, a delegada chega na autoria do crime, né, porque inclusive ele se entrega, ele tá lá, eles chamam de espada, mas é uma faca, ele quase degolou a menina fora. É uma menina linda, Sol. Ele se entrega e falou, bom, estamos aqui, né? Pode ter sido uma briga entre meio que possíveis namorados, um desentendimento, mas ficou entre os dois. Não tinha ligação externa. Aí essa mesma vítima me diz o seguinte, e possivelmente eles estão ligados no massacre de Aracruz e de Saudades. Eu falei, o quê? Das escolas? É. Ela fala, vocês precisam investigar. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Vou lá, conto pro delegado. Falei, delegado, tá acontecendo isso. A vítima me contou isso. E o que a gente fez? Nós começamos a conversar com outras meninas que não se conheciam, mas conheciam esses perfis. E elas falam a mesma coisa. Eles eram todos de uma chã que se chamava Crazy Chan. O Guilherme, quando mata a Sol, ele tira fotos e manda para um grupo de WhatsApp que eram desses caras da Crazy Chan. Aí eu chamo o advogado dele e falo, doutor João, e aí? Teu cliente está nesse negócio sozinho? Ele fala, Carla, na época ele me disse, eu falei, olha, vai lá, conversa com o seu cliente, porque a informação que a gente tem é que ele não fez isso sozinho. Tem outras pessoas, ele tem mandantes. E ele escreve um manifesto. Que o que acontece? Esse manifesto, um perfil de nome Lucy entrega para a Lola Aranovic, sabe? A russa. Aquela blogueira de direitos Ah, não, a Lola humanos, achei que era... ela criou até a Lei Lola. Melnick. A Lola Aranovic, eu sei quem é, uma militante e feminista do e tal. Twitter e tal. Eles entregam para ela depois que o Guilherme está preso. A gente até leu aquele manifesto que não tem pé, não tem cabeça, e depois investigando a gente descobre que não foi o Guilherme que escreveu aquele manifesto. Ele depois veio a confessar, inclusive. Aí eu falo, olha, conversar com o seu cliente, porque assim, na boa, é muito sério. Se tem esses mandantes estão soltos, estão aqui, estão continuando cometendo crimes. E uma das vítimas, que é do Espírito Santo, vem e fala para mim, eu estou desde o nascimento da Crazy Chan, eu tinha 12 anos, aquilo era um grupo de Telegram, eles me colocaram dentro desse grupo. E eu pergunto, mas o que era esse grupo? Para ver gente morta, para ver gente se suicidando e para ver gente se matando. Aí eu converso com a mãe da menina. A mãe da menina fala, eu não entendia por que minha filha se cortava. Eu falei, porque ela tá... olha o nível de exposição de violência que essa menina está sendo colocada. Se cortar é o mais leve. Você imagina você tá dentro de um lugar e ela falava, eu saí, eles me colocavam de volta, eu saí, eles me colocavam de volta. Mas psicologicamente, assim, da onde vem essa questão, assim, é psicopatia? Sim, são tem vários transtornos. Aí, é lógico que eu não sou especialista nessa área. Claro. E assim, até para um psicólogo, um psiquiatra forense, dar o laudo definitivo, essas pessoas precisam passar por exames. Né? Então, assim, o que acontece? Quando você tem menos de 18 anos, você não pode dizer que a pessoa é um psicopata. Ele vai ter o famoso TOD, transtorno opositor desafiador. E aí, só que assim, quando você vai olhando o perfil de um psicopata, ele é aquela pessoa que não tem empatia. Se eu tiver, você é que nem essa xícara, se eu tiver que quebrar essa xícara, eu vou quebrar. Então, eu também acabo com você. A grande maioria dos psicopatas não cometerá
crimes dolosos contra a vida. Não vai matar ninguém. Eles destroem a vida do outro. É horrível você conviver com um psicopata. No poder tá cheio de psicopatas. Ele te derruba, ele vai fazer você perder o emprego, ele vai te passar a perna. Ele é uma pessoa que ele não tá nem aí. Só existe ele. Quase que um narcisista. Porque esses transtornos, eles vêm combinados, né? Então, ele pode ser um psicopata, ele também pode ser um narcisista. Eles vão se somando. Agora, o psicopata, quando comete crimes, ele é imparável. Ele não vai parar de cometer crimes. Entendi. Você está me falando o seguinte, uma vez que a pessoa é psicopata, não necessariamente ela é criminosa. Deve ter 10% é o que comete crime, sei lá, uma estatística... Menos, é 3%. 3%. O resto tá por aí. Tá por aí, destruindo sua vida. Destruindo sua vida de forma emocional, psicológica e tal. E aí você está me falando uma coisa que é muito mais delicada, que é... Muitos deles podem até ter 15 anos de idade, mas como ainda não é diagnosticado como psicopata, não tem como você ficar... Que é o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Mas já dá pra descobrir. Eu tenho uma pergunta que eu queria muito te fazer nesse lugar. Porque o que acontece? Aquela criança que não obedece a nada, você fala assim, ela destrói... Eu ia te fazer essa pergunta agora, que assim... Tá, a gente deve ter uma porrada de gente assistindo esse vídeo, tal, que chegou e tá assustada e tal. Como saber que seu filho não é um psicopata? Ou que seu priminho, filhinho, irmão, tio, amigo, tio não, mas assim, crianças em geral que possam ter um traço de psicopatia que amanhã tá nesse Discord destruindo a vida de alguém. Então. É o quê? É o jeito da criança, é o jeito... Eu sei que é muito delicada essa pergunta, mas levar pro psicólogo quando sentir que o adolescente está desse jeito... Porque, desculpa, mais uma vez a pergunta, eu sei que eu tô falando bastante agora, mas é que assim... entendo a preocupação das mães que falam, porra, minha filha amanhã pode ser estuprada digitalmente, isso é um problema. Mas tem a preocupação também do pai e da mãe, do próprio moleque que tá causando esse transtorno, que é ali que é a fonte do problema. Uhum. Como averiguar isso antes? É muito difícil, Maurício, para um pai admitir que o filho tem um problema. Então esse é um primeiro passo, porque... Quando você é pai e mãe, eu posso dizer porque eu sou mãe, a gente acha que a gente tem filhos perfeitos. Então a gente precisa entender que o ser humano é imperfeito. Alguns transtornos são muito complicados de serem lidados e de serem tratados. O que todos os médicos, psiquiatras ou psicólogos, né, dizem é que um transtorno ele não tem cura. A pessoa nasce dessa forma, então logo como ele não é uma doença, por exemplo, diferente de uma esquizofrenia, que você vai lá, você vai tomar o determinado remédio, ou você é um bipolar, você toma o remédio, você tem depressão, você toma o remédio, você se equilibra. Não tem remédio para um transtorno antissocial. Teria outros mecanismos, talvez psicoterapia, enfim, mas... Primeiro que assim, é complicado porque não é uma doença, ele é um transtorno. A pessoa nasce com aquilo, ela vai morrer com aquilo. A questão é, ela vai cometer crime ou não vai cometer crime? O momento que ela pulou a cancela do crime, é difícil ela voltar, porque ela pega gosto, ela quer fazer mais. O psicopata, ele é meio complicado quando ele comete crimes. Então, o que um pai e uma mãe... Eu já fiz essa pergunta para eles também. Assim, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que se despir, é muito difícil. Sabe, se despir, olhar e falar, gente, tem alguma coisa errada com meu filho ou com a minha filha. Ele precisa de ajuda, sabe? E recorrer a bons profissionais, para que eles façam uma avaliação. Mas qual que é o sinal que você pode... Olha, maltratar animais. Ah, ótimo. Porque assim, não é normal. Um bichinho, quando você olha um cachorrinho, qual é a probabilidade daquele bicho lhe fazer mal? Zero. Ele vem até você... E você olha os vídeos do Discord, o bichinho vem, o gatinho vem, o cachorrinho vem. Porque ele vem para te dar carinho, inclusive. Eles pegam o bicho, começam a esganar, cortar, arrancam a cabeça. É de uma perversidade. Você fala... Entendo o que você está falando, é um masoquismo, né? Do tipo... não é só cachorro, porque a pessoa fala, cachorro tudo bem, mas matar o passarinho e tirar a cabeça... Eu vou te contar, ele colocou... Você está sentado? Um papagaio no ânus. No próprio ânus. No próprio ânus. E foi preso. É assim, aí coloca um hamster no micro-ondas, congela um gato. Tá, dali já é um traço que você fala... É um traço que você tem que, sabe aquela pessoa... falta de empatia total. Sabe assim,